Fala people, tudo bem com vocês? Professor Marques aqui para a gente falar um pouquinho sobre as hibridizações do carbono. Como que o carbono se organiza quando ele precisa ligar por ligações simples, duplas ou triplas. Fica comigo que depois da vinheta a gente se fala. Maravilha! Então, como eu te disse, a gente vai falar aqui das hibridizações do carbono. Então, bora lá, vamos nessa. Já não se esqueça aí de deixar aquele like esperto aqui no nosso canal, porque isso ajuda muito o nosso trabalho. Você sabe disso. Então, bora lá. Vamos mudar a tela aqui. Hibridizações do carbono. Primeira coisa, vamos falar um pouquinho sobre a distribuição eletrônica do carbono. O carbono no seu estado fundamental, certo? Ele tem 6 elétrons, certo? Esse número aqui indica a quantidade de prótons, mas como não existe nenhuma carga marcada, eu entendo que ele tem 6 elétrons. Então a distribuição eletrônica, segundo o diagrama de Linus-Pauling, é 1s2, 2s2, 2p6, como você está vendo lá em cima. Bom, existe um lance que é a chamada distribuição eletrônica em orbitais. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui, tá? Mas a ideia é a seguinte, um orbital ele é representado por um quadradinho desse aqui. Ele não é um quadradinho, tá? Orbital é a região de máxima probabilidade de eu encontrar um elétron próximo ali ao núcleo, tá? Mas a gente representa por quadradinho para ficar mais fácil. Essa distribuição eletrônica em orbitais, ela segue algumas regras, tá? E uma das regras é a regra de Hund, que diz que eu tenho que preencher completamente os orbitais de um subnível antes de preencher o próximo subnível. Então, eu vou pegar aqui ó, o 1s2, que é esse aqui, ó, e eu tenho que colocar os elétrons aqui. Então, o elétron a gente representa ele por uma flechinha. Então, vou colocar aqui, ó, uma setinha para cima. Beleza. Tem mais algum orbital no subnível S? Não, essa é a única caixinha. Então, beleza, eu já posso pôr o meu segundo elétron. Só que ele tem que ter, fugiu a palavra, spin, ele tem que ter spin invertido. Se uma flechinha está para cima, o outro elétron tem que ser representado para baixo, tá? Esse é o princípio da exclusão de Pauli, beleza? Então, o outro elétron eu tenho que representar ele aqui para baixo, beleza. O 2s são 2 elétrons dentro da mesma caixinha. Então, eu vou colocar um elétron para cima, já posso colocar o segundo para baixo, porque não existe outra caixinha do 2s para eu colocar. Beleza, agora eu tenho que colocar 2 elétrons dentro do orbital P. O P são 3 caixinhas. Veja que cada caixinha cabe 2, por isso que P vai até P6, cada caixinha cabe 2. Então, 3 orbitais, 2 cada um, P6 é o limite, tá? Só chamar sua atenção, não fique, meu Deus, desesperado por causa disso aqui. No final de tudo eu vou te dar a manha para você entender esse lance das hibridizações, do jeito mais simples possível, tá? Então fica comigo no vídeo. Então a gente tem que pôr 2 elétrons. Então eu vou colocar um primeiro elétron aqui. Já posso colocar o segundo aqui mesmo? Não, eu não posso porque eu tenho outros orbitais aqui ainda, ó, do P, esse orbital e esse orbital. Então o segundo elétron ele vai aqui. É como se fosse o seguinte, você tem uma casa que tem 3 quartos e uma república de 3 quartos e tem 2 pessoas que moram lá. Então, o mais cômodo para todo mundo é cada um ocupar um quarto. Então, se tiver 3 pessoas, cada um ocupa um quarto. Se passar a morar 4 pessoas lá, cada um ocupa um quarto, agora não tem mais quarto. Então, um deles vai ocupar um quarto que já tem alguém. Essa é a ideia, tá bom? Então, se fosse aqui um P4, alguém iria ter 2 elétrons dentro da caixinha do 2P aqui, ó. Mas, como são só 2 elétrons, eu ponho um elétron numa caixinha, o outro elétron na outra caixinha. Maravilha? Beleza. Esse é aquilo que a gente chama de estado fundamental. Os elétrons estão todos nos seus níveis originais, ele não ganhou elétron, ele não perdeu elétron, tá tudo certinho. Beleza, só que pode acontecer o seguinte. Um dos elétrons pode ser arremessado para um orbital lá para cima. Deixa eu mudar a cor aqui, olha só. Então, naquilo que a gente chama de estado ativado, um dos elétrons do 2s pode ser lançado para esse espaço que está vazio aqui, ó. E aí a gente tem aquilo que a gente chama de estado excitado ou ativado. Agora já está mais bonitinho os eletrinhos ali, você percebeu, né? Então veja que o elétron que estava aqui, ó, que foi o elétron que eu lancei lá para o subnível vazio, já não está mais aqui, ó. Ele já não se encontra mais aqui, porque eu coloquei ele lá no último, você está vendo ele aqui, ó.
Belezeira? Então, isso aqui é aquilo que a gente chama de estado excitado. Depois dessa condição, o carbono vai se organizar para fazer as ligações que ele precisar de acordo com quem está em volta dele. Será que ele precisa de 4 ligações simples? Ou ele precisa fazer uma dupla? Ou ele precisa fazer uma tripla? Ou ele vai fazer 2 duplas? Então, de acordo com isso, ele se reorganiza e aí a gente tem o chamado estado híbrido. Então, o estado híbrido seria, num dos casos possíveis, esse aqui, quando eu tenho o híbrido sp3. O que significa isso? Que ele pegou e juntou o orbital s e os 3 orbitais p para se transformar em 4 orbitais híbridos, que seria essa ideia que você está vendo aqui, ó. Então, o que é o orbital? É cada uma dessas, entre aspas, bexiguinhas que você tem aqui, ó. Então, ó, 1, 2, 3 e 4. Seriam esses 4 aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Cada um deles tem um elétron e cada um deles pode fazer uma ligação. Então, nesse tipo de hibridização, em que o carbono está organizado em sp3, ele vai fazer 4 ligações simples. O ângulo entre essas ligações característico é de 109 graus e 28 minutos. Esse é o ângulo do carbono que a gente chama de carbono tetraédrico, que é aquele que vai fazer as 4 ligações simples. Beleza? Então, o carbono está lá no seu estado fundamental, ele entra no estado ativado e ao entrar nesse estado ativado aqui, ó, ele pode hibridizar de 3 formas diferentes. E uma das formas é sp3, se ele precisar fazer 4 ligações simples. Só que pode acontecer o seguinte, eu tenho lá o carbono no meu estado fundamental, um dos elétrons é lançado para esse orbital vazio, a gente chega lá no nosso estado excitado e aí ele vai se reorganizar. Mas aí, nesse momento, vamos supor que ele precisa ligar com o oxigênio fazendo uma dupla ligação. Como que ele se organiza? Então a gente teria esse estado aqui, ó. Ele iria se hibridizar da seguinte maneira. Ele vai pegar um orbital S e 2 dos orbitais P, deixando um dos P livre, que é aquilo que a gente chama de P puro, que é esse cara aqui, ó. Que você está vendo, ele não hibridizou. Ele mesclou 3 dos 4 orbitais, ó. Você está vendo que aqui você tem, ó, um orbital, 2, 3, 4 orbitais. Ele mesclou ali, mixou, né? Um do S e 2 do P. Por isso que chama sp2, sp2, certo? Essa é a hibridização. Mas, Marcos, por que ele faz sp2 ao invés de sp3? Porque depende de com quem ele precisa ligar. Então, no caso dele fazer esse tipo de organização, que a gente chama de sp2, é porque ele está precisando fazer uma ligação dupla e 2 ligações simples. Tá? Essa é a organização do carbono sp2. O ângulo entre as ligações aqui, ó, é sempre de 120 graus quando eu tenho esse carbono hibridizado em sp2. Então, carbono sp2 é aquele que faz uma dupla e 2 ligações simples, tá? Então, ó, vem comigo, presta atenção. Não precisa desesperar, como eu falei, tá bom? Fica tranquilex que vai dar tudo certo. No final, já falei, eu vou dar a retomada tranquila para você bater o olho no carbono e saber o tipo de hibridização dele. Combinado? Então, bora lá, vamos voltar aqui, ó. Então, vamos lá para a terceira possibilidade do carbono. O carbono tem ali a sua distribuição, o seu estado fundamental, aí a gente pode lançar... Marcos, por que ele lança? Porque a diferença de energia entre esse orbital e esse orbital é muito pequena. Então, ele pode fazer essa promoção do elétron que vai ficar mais estável, porque aqui, ter 2 elétrons ocupando o mesmo espaço é menos estável, é menos gostoso para o elétron do que ele lançar um elétron para cá que está vazio, tá? Então, ele prefere fazer essa promoção do elétron aí. Aí a gente chega lá no nosso estado excitado, em que o elétron foi lançado lá para cima, e aí, finalmente, o estado híbrido, que é o híbrido sp. Por que sp, Marx? Porque note que ele juntou um do S e um do P. Ele deixa 2 orbitais P puro aqui, ó, que é esse aqui e esse aqui, ó. Então, nesse tipo de hibridização, eu tenho 2 orbitais híbridos apenas,
e ele forma esse tipo de figura que está aqui, ó, com um ângulo de ligação de 180 graus entre os orbitais. Então, estão aqui representados os dois orbitais híbridos, beleza? São esses dois SP aqui, ó, esse e esse. Os P puro não estão representados aqui. Maravilha? Tranquilex? Tá. Marx, você falou para mim que no final você ia dar uma fechada para eu entender fácil esse negócio e aprender a classificar os carbonos em sp3, sp2 e sp de uma forma muito simples. Falei e vou cumprir. Olha só. Carbono sp3 é aquele carbono que vai fazer 4 ligações simples. Então, se ele faz 4 ligações simples, eu já sei que a hibridização dele é sp3. Eu não preciso fazer tudo aquele negócio de distribuição e blá, blá, blá. Não. Se eu olhar um carbono e ele está com a seguinte situação, fazendo 4 ligações simples, eu sei que ele é um carbono sp3. Esse carbono é um carbono do tipo sp3. O ângulo de ligação aqui é de 109 graus e 28 minutos. Maravilha? Beleza. Agora aqui, como é que eu vou reconhecer um carbono sp2, Marx? É aquele que faz uma ligação dupla. Então, o carbono que precisa fazer uma ligação dupla e, consequentemente, 2 ligações simples, né? Ele tem que completar 4, lembra da tetravalência do carbono? É um carbono do tipo sp2. Então, se você olhou para um carbono, ele faz uma dupla, esse carbono está hibridizado em sp2. Ele se organizou em sp2 para poder ligar com os vizinhos dele, tá? Se o carbono for sp, tá? A hibridização do tipo sp acontece quando? Quando o carbono faz 2 ligações duplas ou faz uma ligação tripla. Então, se você olha para um carbono e você vê que ele está fazendo 2 ligações duplas assim, ó, você já sabe que esse carbono foi hibridizado em sp. Ou se você olha para um carbono que está fazendo uma tripla e, consequentemente, uma simples, porque tem que completar 4, também é um carbono do tipo sp, certo? É um carbono hibridizado em sp. Então, esse resuminho aqui, ó, fazendo esse resumo top, a ideia é essa. Olhou para o carbono, 4 ligações simples, sp3. Olhou para o carbono, faz uma ligação dupla, sp2. Faz 2 duplas ou uma tripla, sp. Simples assim. Volta aqui comigo. Belezeira? Tranquilex? Então, para você fazer essas classificações, o jeito mais tranquilo é olhar para os tipos de ligações que o carbono faz. Maravilha? Espero ter ajudado você. Não se esqueça de deixar aquele like e se inscrever aqui no canal para não perder os próximos vídeos. E é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo. Goodbye, como eles dizem lá. Tchau, tchau.